A maior crise humanitária no mundo hoje é a da população civil da Etiópia, na África. 2 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de confrontos. O governante do país, que ganhou o Nobel da Paz há 2 anos, é acusado de promover uma limpeza étnica. Agora, um cessar-fogo frágil entre as forças federais e rebeldes silenciou as armas. Com isso, é possível ouvir os apelos e o choro dos mais vulneráveis, as crianças. Veja na primeira reportagem do enviado especial Ian Boechat. A calma da natureza exuberante, o vai e vem tranquilo dos tuk-tuks, as ruas repletas de gente. Olhando assim, é difícil imaginar que estamos no centro de uma guerra brutal que já deixou milhares de mortos e é classificada pela ONU como um dos maiores desastres humanitários da atualidade. Aqui, a guerra se esconde. Esqueça os tanques, os aviões, o bang-bang. A guerra na Etiópia grita por meio de suas vítimas. Berrira tem 15 anos, brincava na porta de casa com sua prima. Um atirador de elite a escolheu como alvo. A bala do fuzil entrou pelo lado direito de sua face. Saiu pelo olho esquerdo. Ela já não escuta e não enxerga. Não havia batalhas naquele momento. Ela e a prima estavam brincando no quintal. Simplesmente não consigo entender por que fizeram isso com ela. Não era uma ameaça, não era um alvo, nada. Eu consegui entrar aqui nesse hospital em Mekelle com a ajuda dos médicos que trabalham aqui. É aqui nesse hospital que a gente consegue ver a verdadeira face da guerra. Há terror aqui, há muito sofrimento aqui. As bombas, as batalhas estão ocorrendo a alguns quilômetros dessa região onde eu estou, em Mekelle, que é a maior cidade do Tigre. Na ala pediátrica, são dezenas de crianças como o Berrira. Samrawit parou de falar. Apenas chora e balbucia o nome da mãe. Seu pai a encontrou sozinha em casa, rodeada por 8 corpos, incluindo o de sua mãe. Todos assassinados por soldados, diz ele. Pegaram uma faca e cortaram a perna dela de cima a baixo e ainda deram um tiro na mão dela. Histórias como essa se acumulam às centenas por aqui desde o final do ano passado, quando as tropas federais etíopes invadiram a província de Tigré. A alegação do poder central da Etiópia, um país formado por diferentes etnias, era de que os tigrinos desafiavam a autoridade federal ao demandarem ainda mais autonomia do que já tinham. Os tigrinos, por sua vez, alegam que o primeiro-ministro Abiy Ahmed iniciou uma perseguição étnica desde que assumiu o poder em 2018. Marcada por guerras e tragédias humanitárias, a Etiópia experimentava um longo período de paz e estabilidade social e econômica desde o início dos anos 90. Dono da segunda maior população da África, com mais de 100 milhões de habitantes, situado em uma área estratégica, se tornou um dos países mais importantes do continente nas últimas décadas. The situation in Tigray. In the Tigray region of Ethiopia, alla popolazione della regione del Tigray in Etiópia. Por meses, o acesso ao Tigré foi impedido pelo poder central da Etiópia. Nem mesmo as agências humanitárias tinham o direito de chegar aos locais de batalha para prestar assistência. Após as pressões internacionais, o primeiro-ministro Abiy Ahmed, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2019, cedeu. Nós somos a primeira rede de televisão latino-americana a chegar até aqui. Eu estava aqui trabalhando e os tiros e as bombas começaram a cair. Eu fugi e fiquei 2 dias fora. Quando voltei, a porta estava aberta.
Os vidros quebrados, os equipamentos roubados, não havia mais nada aqui. De acordo com organizações humanitárias, a destruição deliberada e o saque de centros médicos são uma estratégia de guerra adotada pelas forças etíopes e seus aliados da Eritreia, que participam da campanha contra os tigrinos. A enfermeira Teftawit Tesfaye reabriu há pouco mais de um mês a clínica na qual trabalha há uma década. Os médicos se foram e os suprimentos não chegam desde o início da guerra. Não estou segura aqui, não estamos seguros, mas eu fico para ajudar. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas precisamos sobreviver. E os pacientes, quando veem que a clínica está aberta, ficam tão felizes que eu fico feliz também. Amanhã você vai conhecer o drama de mais de 2 milhões de pessoas que fogem da fome, dos estupros e da violência nessa guerra sem data para ter fim. Na guerra civil na Etiópia, os crimes mais brutais acontecem longe dos campos de batalha. E são poucos os sobreviventes que têm coragem de falar sobre o que passaram. O enviado especial da Band, Ian Boechat, conversou com alguns deles. Essas 3 mulheres são regra e exceção na guerra civil da Etiópia. Como tantas jovens, sofreram um dos crimes mais bárbaros e, ainda assim, um dos mais comuns desse conflito: os estupros coletivos. Cada uma delas tem uma história sombria para relatar de como foram abusadas por 5, 10, 15 e às vezes incontáveis soldados. Apesar de vítimas tão recorrentes, são poucas as mulheres como Mariam que têm coragem de contar o que aconteceu. Eram vários soldados. Eles começaram a me estuprar e eu não lembro mais o que aconteceu. Por 3 dias eu não conseguia falar ou andar, até que me levaram para o hospital. É para cá, nessa pequena casa no complexo hospitalar da Universidade de Mekelle, a capital da província do Tigré, que são trazidas mulheres como Mariam. Tudo isso parece um pesadelo, mas um pesadelo muito longo. Mussi trabalha aqui há uma década, mas não aguenta mais lidar com as vítimas dos estupros. Chegou ao limite. Quando você vê mulheres que foram estupradas por tantos homens, antes de você falar com elas, elas precisam ser carregadas do quarto. Elas não podem nem andar. O Centro de Assistência às Vítimas, as médicas e assistentes sociais fazem testes de gravidez e, o maior temor de todas elas, buscam descobrir se as vítimas foram infectadas pelo HIV. Sobreviventes contam que nas suas vilas há muitas mulheres que foram estupradas, mas elas não conseguem vir por várias razões. Razões culturais, econômicas. Quase sempre elas contam que foram estupradas por militares e têm medo de serem mortas ou presas se contarem o que aconteceu. Com quase todas as mulheres que conversei aqui no Tigré, as acusações sempre se voltam aos soldados da Eritreia, um dos países mais atrasados e fechados do continente. Desde o início dessa guerra, há relatos de atrocidades cometidas por esses soldados, apesar das negativas iniciais do governo etíope de que havia tropas da Eritreia no Tigré. Durante minhas 2 semanas aqui, encontrei esses soldados repetidas vezes. Com câmeras discretas, consegui filmar a movimentação das tropas. Bem aqui à nossa frente tem um grupo de soldados da Eritreia. Oficialmente eles não estão aqui,
mas os relatos que a gente ouve das agressividades e tudo mais sempre vem deles. Eles estão bem aqui na nossa frente, eu não posso filmar, porque há o risco de que eles venham pegar nosso equipamento, enfim. A guerra criou um fluxo migratório intenso entre a Etiópia e o Sudão, como a Band mostrou na série Rota de Fuga. O maior contingente de deslocados, no entanto, ocorre dentro da própria região do Tigré. Enquanto cerca de 70 mil pessoas fugiram para o país vizinho, aqui o número de desalojados supera a casa dos 2 milhões. A maior parte deles, pequenos agricultores, como Belay Abera. Eu já estava com a terra preparada para plantar os grãos. Minha terra é boa. Eu deveria começar a colher nos próximos meses, mas deixamos tudo para trás. Belay agora vive apinhado na sala de uma escola convertida em campo de deslocados internos. Nos campos já não há mais ninguém e a terra deixou de ser cultivada, o que fez a ONU emitir um alerta de que a Etiópia pode estar entrando em uma crise alimentar semelhante à que ocorreu na década de 80. Desde ontem não comemos nada, estamos com fome. Meu último alimento foi um café da manhã de ontem. Nesse outro campo, na cidade de Shire, milhares de famílias estão sendo expulsas dos alojamentos da universidade. O governo central da Etiópia decidiu que eles precisam sair daqui para que as aulas sejam retomadas, em uma campanha para tentar mostrar ao mundo que tudo segue normal e que a guerra já acabou. Eles vinham dizendo que teríamos que sair, mas agora os soldados chegaram e disseram que vão atirar em quem não for embora. Diante de ameaça tão contundente, todos decidiram partir. Amanhã você vai conhecer Aksum, a cidade sagrada onde os etíopes acreditam estar os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, e palco de um dos maiores massacres dessa guerra. Um dos piores momentos da Guerra Civil na Etiópia aconteceu em solo sagrado, justamente em uma cidade onde cristãos acreditam estar guardados os 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés. Veja na última reportagem da série Guerra na Etiópia, do enviado especial da Band, Ian Boechat. Aksum é uma cidade marcada pela fé, pelas lendas e pelo sangue. Todos os dias, centenas, milhares de devotos peregrinam por essas ruelas ao som de cânticos e sermões, acreditando estarem aqui mais próximos de Deus do que em qualquer lugar desta terra. Mas Aksum será lembrada por um evento bem menos nobre nessa guerra. Foi aqui, dizem os tigrinos, respaldados por organizações internacionais, que aconteceu um dos maiores massacres contra civis na Etiópia. O massacre de Aksum ainda é uma história repleta de mistérios e incertezas. Mas não parece haver dúvidas de que centenas de pessoas foram assassinadas a sangue frio. Eles chegavam de porta em porta, mandavam as pessoas abrir e depois atiravam. Mataram muitos assim. As acusações dos sobreviventes recaem contra os soldados da Eritreia, que cruzaram a fronteira com a permissão do governo etíope para atacar os tigrinos. A estratégia de convidar o país vizinho, com o qual a Etiópia esteve em guerra por mais de 20 anos, nunca foi bem compreendida, nem pelos etíopes, nem pela comunidade internacional. Abiy Ahmed, o primeiro-ministro etíope, conquistou o Prêmio Nobel da Paz exatamente por selar um acordo com a Eritreia em 2019. Para muita gente no Tigré, em troca de apoio militar, Ahmed permitiu que a antiga arqui-inimiga lançasse uma campanha de vingança. Era do Tigré que vinha a maioria dos soldados que lutaram na guerra contra a Eritreia. O inimigo do inimigo
virou amigo. Aqui no entorno da Catedral de Santa Maria do Sião, os assassinatos teriam ocorrido de forma indiscriminada. A maior parte das vítimas veio para cá para defender aquele que é o maior tesouro de Aksum. Hoje é domingo aqui em Aksum, como a gente pode ver, tem milhares de pessoas aqui que vieram participar das missas. São várias missas que acontecem a todo momento aqui, às vezes dentro da catedral, às vezes ali fora. Agora a última missa estava ocorrendo nessa igreja de pedra que a gente está vendo aqui atrás, que é a igreja mais antiga aqui de Aksum. É lá que está guardada a Arca da Aliança, de acordo com a tradição etíope. Na arca estão guardados os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. O que hoje é a Etiópia foi um dos primeiros lugares da África a se converter ao cristianismo. Isso aconteceu quase na mesma época em que nascia a Igreja Católica Romana, há uns 1.700 anos. É tradição antiga e profundamente importante aqui. É claro que eu daria minha vida pela arca, mas acho que isso não será preciso. Deus cuida dela. Deus não permitirá que algo aconteça a ela. Parte dessa devoção absoluta ajudaria a explicar o número imenso de mortes, que algumas fontes chegam a estimar em mais de 700. Mas não só. Acusações de massacres têm sido recorrentes nessa guerra, de ambos os lados. Aqui na pequena cidade de Hausen, na região central do Tigré, não muito distante de Aksum, os moradores apontam com facilidade as covas coletivas onde seus amigos e familiares foram enterrados. Quando os soldados começaram a bombardear, nós conseguimos fugir, mas muita gente não teve chance. Ficaram. Quando voltamos, havia corpos por todos os lados. O cheiro já era muito forte, então os pegamos e os enterramos onde conseguimos. No entorno de Aksum, ainda era possível ver soldados da Eritreia em meados de junho, mas relatos de violência indiscriminada eram raros. Na igreja, os fiéis seguiam os rituais que repetem há mais de 15 séculos aqui. Para os devotos, o sangue que se une à fé e às lendas de Aksum são apenas mais desígnios divinos que abençoam e punem a vida terrena.